Boa noite a todos. Hoje é dia 7 de junho de 2021. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba, Santa Catarina. Convido a todos para nos unirmos em pensamento e realizarmos uma oração e darmos início aos estudos dessa noite. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e Guia, bons espíritos da codificação, nossos mentores, solicitamos do alto inspiração, energias renovadoras, para que possamos nos conectar espiritualmente com as lições de hoje, trazendo delas o necessário para o nosso reconforto, para a reconstrução dos nossos tecidos espirituais e para a elevação do nosso espírito mais um patamar dentro dos estudos e dos aprendizados a que somos chamados. Que o Mestre Jesus esteja conosco, que os espíritos da codificação nos auxiliem e que tenhamos a inspiração necessária para alcançar o desiderato a que nos propomos. Que assim seja. Para a noite de hoje, nós temos o título Diante da Luta. Nós nos inspiramos no livro Desperte e Seja Feliz, Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, no capítulo 8, página 39. O progresso é uma lei natural que age por todo o universo, favorecendo a depuração dos seres e o acrisolamento da matéria. Uma das leis a que nos referimos na nossa abordagem da semana passada, uma das leis naturais é a lei do progresso. O progresso ele é inexorável e ele acontece e ele age por todo o universo. O progresso ele dá conta tanto das coisas materiais como também dos seres espirituais. Por isso que nós podemos classificá-la como uma lei natural. Os orbes, os mundos, as galáxias, os átomos, eles são regidos pela lei do progresso. E os espíritos também. Cada um na sua condição, na sua vibração, mas todos são atingidos pela lei do progresso. Essa lei de progresso, ela favorece a depuração dos seres e da matéria. E favorece a depuração dos seres que estão na matéria. Esse acrisolamento, ele dá conta do crisol. Crisol é o cadinho, aonde os metais são fundidos, são aquecidos de forma que eles se transformem em líquido. E uma vez que esses metais se transformam em líquido, toda a ganga, toda a matéria que não faz parte daquele metal, toda a ganga ela é retirada, ela, por ser mais leve ou mais pesada, ela se separa daquele metal nobre e o metal nobre acrisolado, ele é retirado. Os espíritos também precisam disso, nós também precisamos acrisolar. Nós precisamos ser colocados sobre pressão e sobre calores extremos, para que tudo aquilo que não é espírito possa ser queimado, possa ser separado, possa ser retirado daquele ser. Então o nosso espírito, ele invariavelmente, atendendo à lei do progresso, ele vai ter que acrisolar as suas virtudes, vai ter que se depurar. E para isso, os espíritos usam essa expressão, esse termo de acrisolamento, que é o mesmo do metal, onde nós precisaremos ser expostos a calores tórridos e a pressões incríveis, para que sobre somente aquilo que é o material primordial, aquilo que é o espírito, aquilo que é a matéria espiritual, aquilo que é o espírito, para que ele possa sair dali completamente depurado.
Para que o progresso se assente e se firme, é necessário que se estabeleça o enfrentamento, o trabalho, a luta. Então o progresso, principalmente aqui para nós na matéria, ele tem um significado muito grande, né? Ele representa para nós os ganhos materiais, ele representa para nós o acúmulo das coisas materiais, ele representa para nós o sangue do progresso, que são os bens materiais, o dinheiro, né? Então, para que esse progresso se assente, é necessário que se estabeleça um enfrentamento. Então, todo progresso, ele necessariamente é movimentado pela luta, pelo trabalho e pelo enfrentamento. A covardia e o medo, eles não são engrenagens do progresso. O progresso precisa de um olhar forte. O progresso precisa da nossa concentração. O progresso precisa que nós nos coloquemos de pé, que nós cerremos os punhos e que nós nos apliquemos ao trabalho, como se estivéssemos em uma luta. O progresso necessita que se estabeleça o enfrentamento, a coragem, a linha de frente, a firmeza, a seriedade, a concentração, a disciplina. Disciplina eu acho que é uma boa palavra que acompanha o progresso. O progresso, para que ele se assente, ele precisa. E para que ele seja firme, ele precisa de disciplina, trabalho e enfrentamento. Então nós somos convidados. A vida muitas vezes nos convida para que nós façamos isso. Para que nós cerremos os nossos dentes, para que nós olhemos aquilo que precisa ser feito, nós olhemos o campo de batalha que se apresenta à nossa frente e que nós nos coloquemos nele. Um passo de cada vez. E quando os monstros rugem, quando as sombras se levantam, o pé direito à frente, o pé esquerdo atrás, o olhar firme e encorajador e o enfrentamento ao trabalho. Mesmo que as condições sejam terríveis, mesmo que as condições sejam desfavoráveis. Mas nós somos convidados pela lei do progresso, nós somos convidados pela espiritualidade maior, nós somos convidados pelas forças que movimentam todas as energias do universo, nós somos convidados ao enfrentamento. A luta diária em todos os rincões é um desafio imposto e abençoado da lei de progresso. Então não nos iludamos. As lutas, elas estão em todos os locais. Nós podemos não estar vendo. Nós podemos não estar vendo essas lutas, nós podemos não estar confrontados com ela agora, mas elas estão ocorrendo. Muitas pessoas estão trabalhando, muitas pessoas estão estudando, muitas pessoas estão cuidando de pessoas, muitas pessoas estão cuidando de si. As lutas são infinitas. Tem todos os tipos, todos os desdobramentos. E elas são diárias, e às vezes noturnas e diurnas. Em todos os rincões. Alguém em algum lugar está fazendo o seu trabalho, está fazendo a sua luta. Então isso é um desafio. São os desafios diários. E como nós estamos no mundo de provas e expiações, e esses desafios são os convites da vida para que nós nos esforcemos, para que nós nos acrisolemos, esses desafios eles são impostos. Eles vão nos encontrar, eles vêm ao nosso encontro, eles vão nos achar. Alguns não são para nós, mas nos afetam. E alguns são para nós e afetam os outros. Então são lutas diárias, e elas são diárias. Nós podemos ter alguns refrigérios, alguns momentos de descanso, como o próprio Cristo dizia, mas os desafios estão ali, eles são impostos. Mas por serem impostos não significa que eles não sejam abençoados. Porque se o nosso objetivo é acrisolar, se o nosso objetivo é retirar de nós aquilo que não é espírito, aquilo que não acompanha o espírito no progresso,
Cada coisinha que nós tiramos de nós, cada coisinha que afunda na ganga, cada coisinha que se queima no nosso acrisolamento, é uma bênção. Naquele momento estamos sendo abençoados, como o próprio Cristo disse, né? Bem-aventurados aqueles que sofrem, bem-aventurados aqueles que choram, porque existe uma compensação. E o Cristo não falou isso como palavras soltas, ele estava dizendo que é assim. O Cristo estava dizendo, é assim. Se você chora, é bom. Você é um bem-aventurado, porque tem uma compensação. Se você trabalha, você é um bem-aventurado, porque tem uma compensação. Existe sempre uma compensação. Nós nunca recebemos um desafio imposto que não seja uma bênção. Mas precisamos acreditar que virá uma compensação. Seja aqui, seja no plano espiritual. Então as lutas diárias estão em todos os locais, no micro e no macro. E todos esses desafios impostos são abençoados para nós. Todavia, é imprescindível ao espírito distinguir o tipo de luta que deve empreender, de modo que invista o tempo e o esforço naquela que lhe renda maiores dividendos espirituais. Então, nas lutas diárias, em todos os rincões, muitos desafios são impostos. Mas nós precisamos distinguir. Nós precisamos vislumbrar qual luta devemos empreender, porque muitas vezes nós vamos receber um desafio e ao invés de promovermos para nós a boa luta, nós vamos promover a má luta. Nós vamos nos matricular numa batalha que não é do bem. Nós vamos aceitar um desafio que não é abençoado, que não vai nos abençoar. Então nós precisamos distinguir dentro das lutas diárias e dos desafios impostos aquele que vai render para nós os maiores dividendos espirituais. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações e nós somos espírito. Essa matéria nós estamos aqui para elevá-la. A matéria precisa ser elevada através dos espíritos, então nós estamos elevando essa matéria, nós estamos acrisolando essas matérias, e no mesmo esforço nós estamos acrisolando os nossos espíritos. Então a matéria final ela deve ser do espírito. O que vai melhorar, o que vai render mais pro espírito, mesmo que seja uma luta material, mesmo que seja uma luta no corpo. É uma luta no corpo, é uma luta com o corpo, mas o dividendo tem que ser espiritual. Porque eu posso vencer a luta com o corpo ou a luta para o corpo agora. Mas daqui 20, 30, 40, 50 anos esse corpo vai sucumbir. Então a luta precisa ser sempre pro espírito. O espírito precisa investir tempo e esforço naquilo que precisa mais para o espírito. Em detrimento do espírito, aquilo que é o melhor para o espírito. E nós precisamos distinguir que luta vamos abraçar. Porque nós podemos muitas vezes compreender errado esses convites e nos prejudicarmos. Então existem lutas por valores transitórios, que perdem o seu significado com a morte. Então muitas vezes nós vamos ser convidados a lutar por valores transitórios, mas nós precisamos lutar pelos valores transitórios, aqueles que tragam para o espírito os maiores dividendos. Porque esses valores transitórios, invariavelmente, vão perder o seu significado com a morte. Porque a morte é uma condição de quem vive. Aqueles que estão encarnados, invariavelmente, vão ter que abandonar esse corpo através dos véus da morte. Existem lutas de agressividade dos maus em predomínio sobre os bons, cuja velhice sempre vence. Então nós vamos empreender lutas contra pessoas, contra situações, contra times, contra agremiações,
E nós vamos verificar lutas de bons contra maus, ou dos maus contra os bons. Mas se nós olharmos isso com a perspectiva do tempo, esses bons e esses maus vão ficar velhos. A velhice sempre vence a todos. Invariavelmente, em algum momento, nós não vamos mais conseguir erguer as espadas, balançar os gládios, subir nas montarias, envergar as nossas espadas e as nossas lanças. Então, lutas de agressividade podem ser lutas perdidas já, né? A própria agressividade já nos fez perder qualquer ganho. Nós vamos ter lutas por gozos efêmeros, que se transformam em labaredas, deixando somente cinzas quando fruídos. Então nós vamos empreender lutas por gozos efêmeros, transitórios, por labaredas. E se são gozos, e se são labaredas, o resultado final serão cinzas. Talvez serão cinzas psíquicas, talvez serão cinzas físicas, talvez façamos virar cinzas os nossos relacionamentos, façamos virar cinzas a nossa saúde, os nossos bens, os nossos dinheiros, né? Então, gozos efêmeros e labaredas, que bem que vai trazer? Qual é a finalidade para o espírito? Qual é o dividendo para o espírito? Cinzas, né? Queimaduras. Mas também existe a luta pela renovação dos sentimentos voltados para o bem. E é uma luta que, às vezes, as pessoas pensam, mas para ser bom é fácil, né? É só suportar tudo, é só baixar a cabeça, é só ser humilhado. Não pensa que isso é fácil. Militar pelo bem, estar com o bem, desejar o bem, colocá-lo ao seu lado e caminhar ao lado do bem, não é nada fácil. E nós precisamos renovar esses sentimentos todos os dias. Porque na nossa luta pela busca do bem, existem altos e baixos. Às vezes nós conseguimos navegar algum tempo sobre a crista das ondas do bem. Mas invariavelmente nós vamos ter o momento dessa onda quebrar. E nós precisamos nos renovar. Precisamos pegar a nossa pranchinha de surf e remar novamente e voltar à crista da onda e ficar lá o máximo possível. Renovação. Então, luta pela renovação dos sentimentos voltados para o bem. Precisamos fazê-la. Nós precisamos lutar por valores imperecíveis que dão sentido à vida. Valores imperecíveis que dão sentido à vida. A amizade, o carinho, o amor que dedicamos, os entes queridos, os entes que conquistamos para serem queridos. Porque às vezes nós temos os nossos entes queridos e temos aqueles entes que não são tão queridos. E por mais esforço que nós façamos, nós não conseguimos transformá-los para serem queridos para nós. Às vezes nós passamos a vida inteira tentando conquistar alguém, tentando nos aproximarmos de alguém, e aquele alguém simplesmente não nos deixa, não nos permite. E nós precisamos valores imperecíveis, porque eles dão sentido à vida. Sabe quando você levanta da cama de manhã cedo e você tem um sentido? Você tem uma coisa para fazer e essa coisa tem sentido, tem significado, tem cor, tem vibração. Você precisa daquilo, aquilo é útil, aquilo é necessário. As pessoas te aguardam e você aguarda o dia amanhecer porque você tem uma coisa para fazer. É um sentido. Pode ser pequeno, pode ser pouca coisa, mas ele te dá gás, ele te dá vida, ele te dá sensações de estar vivo. Existe luta pela superação das paixões primitivas que pertencem ao passado. Se são paixões, como a doutrina espírita descreve para nós, nas obras básicas, que as paixões são como os corcéis, são como os cavalos que cavalgam sem governo. Então eles podem cair em precipícios, eles podem te levar para o meio dos cardos e das árvores e dos espinhos. As paixões, elas são ótimas se você tiver elas sob controle, se você tiver elas sobre as rédeas. As paixões são promotoras, são alavancas, são motores
que fazem com que a gente caminhe rápido em certos aspectos, porque estamos apaixonados pela superação daquilo. Mas você precisa ter as paixões em rédeas. Você precisa tê-las sob o seu controle. E essas paixões primitivas, que Joana de Ângeles nos define, elas pertencem ao passado. Nós ainda temos dentro de nós esse primitivismo, ele ainda às vezes se expressa. Mas como ele pertence ao passado e nós já conseguimos elencar para nós novas definições do que são paixões, é importante aplicar essas novas definições e manter, como Kardec nos orienta, essas paixões sobre o nosso controle. Nós também temos lutas pela iluminação, pelo autodescobrimento, pelo aprimoramento do caráter. Então a nossa iluminação, iluminar o nosso espírito, abrir as nossas janelas e as nossas portas espirituais para que essas luzes do alto iluminem dentro do nosso espírito, dentro dos nossos escaninhos e dos nossos quartos escuros. Porque ali existem coisas que nós precisamos descobrir, nos descobrir, autodescobrimento. É uma boa luta. Tentar desvencilhar e jogar fora tudo aquilo que nós acumulamos nessas encarnações e em outras encarnações e separar o joio do trigo e jogar o joio ao fogo e do trigo realizar o alimento para a alma, né, o aprimoramento do nosso caráter. Essas são lutas que precisamos nos candidatar e nos matricular para realizar. Mesmo acatando o convite para o enfrentamento, se nós movimentarmos nossas forças em lutas inglórias e destituídas de sentido nobre para o espírito, perderemos o nosso esforço e não estaremos promovendo nossa jornada devido ao foco incorreto de nossa análise. Então, o dia amanhece e nos emite diversos convites e nós acatamos. Precisa de um enfrentamento, precisa de uma luta e lá estamos nós. Mas, se nós movimentarmos as nossas forças em lutas inglórias e destituídas de sentidos para o espírito, perderemos o esforço. Então, qual é a luta que precisamos travar? Aquela que tenha um sentido nobre para o nosso espírito. Joana de Ângeles, mais uma vez. Antes ela fala aquela que tem maior dividendos para o espírito, né? Estamos na matéria, mas o intuito é o espírito, então estamos na matéria realizando o maior intento para o espírito. E agora aqui ela nos diz assim, aquela que tem sentido nobre. Então qual luta nós vamos escolher? Aquela que tem sentido nobre para o espírito. Porque se nós investirmos nas outras, aquelas que não são glorificadas, não estão voltadas para a glorificação das lutas do bem, e aquelas que estão destituídas de sentido nobre para o espírito, mesmo que nós acatemos o convite, mesmo que nós façamos o enfrentamento, mesmo que nós nos travemos na luta, o nosso esforço é perdido. O que é perder o esforço? Imagina você viver a vida como você a vive, que só você sabe a vida que você vive, né? Cada um de nós sabe a vida que tem. Imagina nós passarmos pela vida com tudo aquilo que a vida nos oferece, com todas as nossas delícias, das nossas dores e dificuldades, e imagina você chegar lá no fim mesmo, o último passinho para o fim, e nós estarmos lá no fim e nós percebermos que perdemos o esforço. Que o esforço que nós estávamos fazendo estava errado, que o esforço foi perdido. Imagina só você saber que essa encarnação você perdeu porque você estava acatando convites, aceitando enfrentamento, travando batalhas, mas não era para o lado certo. Você rolou a pedra, morro acima, e era o morro errado. Pensa.
nós não estaremos promovendo a nossa jornada. E Joana de Ângeles nos alerta o seguinte, às vezes é o foco, é aonde eu estou botando o meu olho. A minha análise, o foco da minha análise. Então, se eu pegar o foco da minha análise e colocar nas coisas materiais, se eu colocar nas lutas inglórias e destituídas de sentido, talvez eu perca o esforço de uma encarnação toda. E era só onde eu estava olhando a matéria. Eu estava olhando as coisas materiais. Eu estava olhando as coisas do corpo. Eu estava analisando e estava pensando que aquilo ali era o importante. E não era. Então, por isso que os espíritos vêm e nos dizem, olha as coisas do espírito. Se comprometa com lutas que vão promover sentido nobre para o espírito. Aquelas que dão mais dividendos para o espírito. Olha o alerta dos espíritos. Do espírito Joana de Ângeles. Por que que esse espírito, estando lá na condição de evoluído, trazendo para nós, por que que um espírito evoluído faria isso? Dizendo para nós, olha, presta atenção no foco, você tem que focar naquilo que é certo, naquilo que vai trazer para você a bem-aventurança, a compensação da bem-aventurança. Porque nós podemos estar olhando, colocando o nosso foco, o nosso olhar e a nossa análise no lugar errado. Então, foca no espírito. Luta para o espírito, sentido para o espírito. Talvez nós não percamos o nosso esforço. Muitas vezes desejamos lutar para as forças do bem, mas nos matriculamos dentro de movimentos canalizados pelo mal, esquecendo de direcionar nossas aspirações aos propósitos nobres. Olha aqui de novo, propósitos nobres. E assim nós vamos exaurindo as nossas forças e nos levando à exaustão. Então nós desejamos o bem. Mas o bem, aonde que nós vamos olhar? Qual é o exemplo do bem? Aonde que esse bem está? O que que esse bem faz? Que cheiro ele tem? Que cor ele tem? Aonde que nós vamos buscar o exemplo do bem? Para que nós façamos luta pelas forças do bem. Qual é o homem, qual é a criatura, qual é o ser que representa o máximo do bem no planeta Terra? Jesus. Muitas vezes nós desejamos lutar pelas forças do bem, mas nós temos que olhar o exemplo máximo, Jesus. Então nós desejamos lutar pelo bem, mas nós nos matriculamos em movimentos que não são canalizados por Jesus. Esquecendo de direcionar nossas aspirações aos propósitos nobres. Então, Joana de Ângeles nos alerta, nos fala, nos relembra mais uma vez, propósitos nobres. Não é fácil ser nobre, não é fácil lutar ao lado das forças do bem, não é fácil direcionar as aspirações, as nossas aspirações. Veja que Joana não está falando da luta, ela está dizendo, olha, nós ainda estamos aspirando, nós ainda estamos respirando, trazendo para dentro de nós vapores do bem. Nós ainda não transformamos essa respiração em ação. Nós estamos buscando. Qual é a luta? Nós estamos escolhendo, nós estamos buscando nos inspirar através de aspirações. Aonde que nós vamos jogar as nossas forças? Esquecendo de direcionar nossas aspirações aos propósitos nobres. E para lutar ao lado do bem, o bem é Jesus. Então, se nós começarmos a estudar Jesus, se de repente estudar Jesus pela doutrina espírita não nos promove, nós não sentimos
motivados pela doutrina espírita, façamos isso em qualquer outro lugar, mas façamos pelo exemplo de Jesus. Porque o intuito da doutrina espírita não é nos transformar em espíritas. O intuito da doutrina espírita é nos transformar em cristãos. Os espíritos vieram e disseram, a doutrina espírita veio aqui alertar, trazer para você que você precisa olhar Jesus. É esse o cara. E se você lembrar de Jesus, está ótimo. Aonde você estiver. Aspirações e propósitos nobres através de Jesus. Lutar para as forças do bem, observando Jesus. Direcionando nossas aspirações para Ele. Porque se não os fizermos, ou se nós estivermos travando as nossas lutas, aceitando as nossas batalhas, nos motivando pelas nossas aspirações, mas as nossas forças estão exauridas e exaustas, talvez a nossa batalha não esteja bem focada. Porque se nós estivermos imbuídos de processos, de propósitos nobres e trabalhando ao lado do bem, nós vamos nos sentir cansados e exaustos, mas a nossa renovação ela é pronta. Às vezes, alguns minutos de meditação, algumas orações voltadas para o Cristo e as energias são repletadas. Então, se as nossas lutas estão nos exaurindo e nos deixando exaustos, prestemos atenção. A luta a que somos convocados também pode levar à desordem. Olha só, a gente querendo fazer um beija-flor e no final saindo um monte de urubu, né? A luta a que somos convocados também pode levar à desordem. Quando nós nos alistamos à linha de frente entre tormentos não equacionados e conflitos não resolvidos. Então, ao invés de nós lutarmos e estarmos ao lado do progresso e estarmos buscando as coisas do Espírito, é possível que nós estejamos lá na linha de frente, né? Nós estejamos aceitando os convites da vida, mas nós ainda não equacionamos os nossos conflitos e os nossos tormentos. Então, nós precisamos invariavelmente nos transformar em criaturas melhores. Nós precisamos encher de luz os nossos quartos escuros e fazer aquilo que nós precisamos fazer dentro de nós, nos conhecer, nos reciclar, abandonar muitas coisas, sublimar outras, né? É isso que nós precisamos, acrisolar, como dizem os espíritos. E se nós estamos lá na linha de frente, nós estamos muitas vezes lutando com os nossos tormentos e com os nossos conflitos, nós não estamos trabalhando pelo progresso, nem nosso, nem dos outros, nem do mundo, nem das coisas, nada, nem do material. Mas o que são tormentos e conflitos? Que negócio é esse tormento e conflito? Todos nós, espíritos em processo evolutivo, nós vamos ter tormentos e conflitos dessas vidas e nós vamos ter tormentos e conflitos de vidas anteriores, vidas passadas. Não resolvidos, conflitos e tormentos não resolvidos. Então nós precisamos... A nossa saúde mental e espiritual deve estar privilegiada antes de decidirmos as batalhas que iremos travar. Saúde mental e espiritual. Aonde é que nós vamos arrumar isso? Na farmácia não vende. A vizinha não adianta ir com xícara lá, que ela não tem para isso não. Existe uma fonte que pode trazer para nós saúde mental e espiritual. E como são coisas espirituais, como são coisas transmateriais, são coisas paranormais, nós precisamos nos voltar para soluções mentais e espirituais. Sinto muito. Precisamos fazer um esforço mental e espiritual para resolver tormentos e conflitos. Quando nós começarmos a fazer o nosso tratamento, aí sim, nós vamos estar aptos às batalhas,
Aí sim, aquelas lutas, aqueles enfrentamentos, aquelas coragens, aí sim. Nós não precisamos virar espíritos perfeitos, espíritos tântricos, completamente equilibrados, para daí começar a trabalhar. Nós podemos começar hoje a resolver nossos tormentos e conflitos, e quando nós temos um foco nisso, nós vamos estar mais aptos a realizar as batalhas e os enfrentamentos que precisamos travar. É uma coisa normal. Os nossos conflitos e tormentos, eles vão se equacionando em saúde e as batalhas vão sendo melhores, travadas. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Saúde mental e espiritual requer remédios mentais e espirituais. E o médico dos médicos, nesse caso, é Jesus. Olha ele aí de novo. Então a gente anda, circula e volta para a origem. As lutas em que nós estamos convocados já são complicadas, não precisam da nossa desordem, não precisam do nosso tormento e do nosso conflito. Nós precisamos nos equacionar, primeiramente, precisamos nos aconselhar mentalmente e espiritualmente com o médico dos médicos, e aí sim nós vamos trabalhar e batalhar corretamente. Também não devemos fazer das lutas necessárias à vida. Veja bem o que Joana coloca. Lutas necessárias à vida. Não devemos fazer dessas lutas um instrumento de flagelo contra nós mesmos e contra as outras pessoas. Se lutamos é porque descobrimos que essa é a finalidade da encarnação. E essa finalidade diz respeito, nós estamos respeitando o progresso que se impõe ao ser e ao grupo que lhe cedia. Então o progresso não é só para mim, é para todos. E o progresso é uma lei que se impõe a mim e ao grupo. E nós devemos lutar porque nós temos dentro de nós que essa é a finalidade da encarnação. E nós não podemos fazer das lutas necessárias à vida um instrumento de flagelo. Então, primeira coisa, trabalho não é para flagelar ninguém. O trabalho é uma lei, é um instrumento, é uma maravilha que faz com que a gente entre em contato com os teatros da vida, com os palcos do mundo, aonde nós estamos trabalhando pelo nosso progresso material e nós estamos trabalhando pelo progresso material do grupo que nos cedia, nós estamos trabalhando pelo progresso material da comunidade, da humanidade, nós estamos desenvolvendo cada um de nós a nossa contribuição para o bom andamento do progresso. Então, trabalho não é flagelo. Família não é flagelo. Filho não é flagelo. São lutas necessárias da vida e essa é a finalidade da encarnação. Casamento não é flagelo. São lutas necessárias à vida. Na verdade, são bênçãos que fazem com que a gente desperte, com que a gente abandone tudo aquilo que não é necessário, tudo aquilo que não traz dividendos para o espírito, nem o nosso espírito, nem o espírito daqueles que estão conosco, nem do grupo que nos cedia. Todos nós estamos... É imposto para nós o progresso. Ele é uma lei que caminha inexoravelmente, o progresso caminha inexoravelmente para o futuro. E ele vai nos conduzir, ele vai nos arrastar, ele vai nos fazer chegar junto. Se impõe a todos. Então as lutas necessárias da vida não devem ser vistas com flagelo, contra nós mesmos e contra as outras pessoas. Às vezes a gente se flagela e quer flagelar o outro junto, né? Então paremos com isso. São lutas necessárias à vida, são as pequenas lutas e as grandes lutas, as pequenas imposições e as grandes imposições. Tudo isso é para o nosso acrisolamento, é para a nossa evolução. Lutemos, porque esse é o nosso dever.
de crescer em direção a Deus, carregando a certeza de encontrar momentos plenificadores quando de nossa libertação corporal, em que transitamos cansados e sofridos. Então Jesus falou, você está chorando? Bem-aventurado, porque depois você vai ter uma compensação. Então nós devemos lutar porque é o nosso dever. Nós somos convocados diariamente a um dever maior, a luta, a trabalhar pelo progresso. Cada vez que fazemos isso, estamos crescendo em direção a Deus, com a certeza de encontrar momentos plenificadores quando da nossa libertação corporal. Então existe uma compensação. Quando nós entendemos a boa batalha, quando nós entendemos a boa luta, quando nós entendemos que devemos estar sempre trabalhando com foco no espírito, não na matéria, seja a dificuldade que estejamos enfrentando, o foco é o espírito. E nós devemos colocar o pé direito na frente e o pé esquerdo atrás, independente daquela sombra do cenário que se apresenta à nossa frente. Olhar firme, um pé na frente do outro e vamos. Porque depois nós vamos ter os nossos momentos plenificadores. Dessa forma, deveremos lutar nossas batalhas diárias, de modo a atender nossas tarefas sem extrapolar nossos limites. Compreendendo também que não devemos executar programação que nos escapa, nem nos responsabilizar por ações que estão na conta de outros. Então, às vezes, a gente pode se apaixonar tanto pela luta, nós podemos compreender tanto o exemplo do Cristo, que nós podemos perder limites. E nós temos limites. Então, as nossas batalhas diárias, as nossas tarefas, as nossas lutas são nossas. E nós devemos abraçá-las. Mas existe aquilo que é do outro. É uma programação que nos escapa. Então, se nós não percebermos isso, nós não estamos observando Cristo, porque o Cristo disse, olha, o limite é aquilo que você gostaria que o outro respeitasse. Olha o Cristo de novo. É a programação do outro. É a responsabilidade do outro. Às vezes você tem que ficar junto. Sabe aquela corrida do ovo, quando tem a gincana, né? Que você forma uma equipe com 4 pessoas e daí cada um tem que correr de um lado para outro segurando uma colher na mão e em cima dessa colher um ovo. Quando o outro está correndo com o ovo, você pode até estar correndo do lado, mas é o outro que está segurando o ovo. Naquele momento a tarefa é dele. Talvez quando você esteja correndo com o ovo e a tarefa seja sua, alguém queira extrapolar os limites, mas se ele fizer, vocês dois vão derrubar o ovo. E acabou a corrida. Então existem programações que nos escapam, existem responsabilidades que não são nossas, não estão na nossa conta. O que é que nós podemos fazer? Vibrar com amor, vibrar com enlevo, com cuidado, com carinho, com oração. Nós temos tanta coisa. Lembra ali os instrumentos do Espírito? Para a saúde do Espírito, para a saúde mental, nós temos dezenas de instrumentos. Vamos usá-los. Agora, extrapolar o limite é impedir muitas vezes que o outro se expresse. Se nós fizermos isso com o outro, invariavelmente vai voltar para nós. Alguém, em algum momento, não vai atender o limite que nós estabelecemos. Volta para nós. Se nós executamos a programação do outro, nós vamos estar tirando a oportunidade do outro se melhorar. E daí o atraso que o outro enfrenta é a responsabilidade nossa, porque nós fomos lá interferir num limite que nós não respeitamos. Então nós não podemos trazer para nós essas responsabilidades. Nós podemos ser solidários, nós podemos correr ao lado do ovo, sim. Mas naquele momento o ovo é do outro. A responsabilidade é do outro. Aquele limite, ele existe para que nós deixemos o outro evoluir e progredir.
Está programado para ele. Claro que a gente fica aflito, né? Porque a gente quer pressa. Nós temos pressa em elaborar as coisas, mas tudo vem no tempo de Deus. E mais uma vez Jesus vem e diz para nós assim: a tua preocupação acrescentou um côvado na tua altura? A tua preocupação diminuiu 1 minuto a antecipação das coisas? Jamais. Então, enquanto o outro tem programações, enquanto o outro tem responsabilidades, talvez nós deveremos estar observando e trazendo para nós lições e executando lições que estão na nossa programação e que talvez nós não estejamos fazendo. Então, mesmo fazendo, mesmo aceitando as lutas, mesmo trabalhando pelo progresso, mesmo estando ao lado do bem, existem coisas que não estão ao nosso alcance. E nós precisamos, quando estiver na nossa alçada, fazer bem feito. Quando está na alçada do outro, ore, vibre e trabalhe para que ele consiga. Auxilie, mas não faça por ele, porque existem limites. Na boa batalha diante da vida, nem a indiferença fria, nem o confronto perturbador. Olha o equilíbrio aí, ó. Então, diante das batalhas, indiferença não é bom. E confronto perturbado também não. A boa batalha da vida. A batalha da vida equilibrada. Antes o pagamento com as moedas da paz. Ah, Jesus, você está aí também, ó. Antes o pagamento com as moedas da paz, diante de combater satisfeito. O pagamento de quem combate, moedas da paz. Sem revoltas, nem angústias, somente o bem que fazemos pelo dever de executá-lo, no prazer de realizá-lo. Ah, só um espírito para escrever isso. Eu não seria capaz. Só o espírito Joana de Ângeles, com a sua capacidade, antes o pagamento com as moedas da paz, diante de combater satisfeito. Estamos lutando, mas estamos satisfeitos. Temos um combate pela frente, mas vamos fazê-lo. E o nosso soldo vai ser a paz. E se nós estamos lutando por Jesus, não há por que revoltar-se, nem angustiar-se. Somente o bem que fazemos pelo dever de executá-lo, no prazer de realizá-lo. Eu até gostaria de comentar mais, mas eu sei que não sou capaz. A frase fala por si. Nossas batalhas não devem ser desgastantes. Antes, devemos agir com entusiasmo, de modo a renovar constantemente nossas energias. Então, se a gente entra numa disputa, num trabalho, num progresso, se a gente reclama, se a gente vai porque é uma obrigação, alguém está empurrando, a responsabilidade agora é minha, eu tô com o ovo na colher, então eu tenho que ir, ah, meu Deus, e a gente sai. Cara, não vai longe. Desgasta. A gente não vê a hora de achar uma sombra e sentar embaixo. Né? Mas se a gente se entusiasma, se a gente leva em bom ânimo, a gente vai se renovando. Chega no fim do dia, você trabalhou um monte, mas você está cheio de energia, você está pleno, você está feliz. Você está lá sujo, você está no meio do barro, vou falar por mim, né? No meio dos espinhos, puxando o cabo, e você está dando risada com o teu parceiro. Porque você está entusiasmado, não foi desgastante. Nós nos renovamos, nós nos alimentamos com energias boas. Nós entendemos que aquilo ali é pelo progresso, aquilo ali faz bem ao nosso espírito. E nós saímos no final do dia cansados, mas cheios de energias. A gente chega em casa de bom humor. Lembra aquela batalha que você chega de mau humor, desgastado, sofrido, angustiado? Que batalha foi essa que você lutou hoje o dia inteiro?
Não foi a boa batalha. Você não está entusiasmado na luta, você está indo porque é uma obrigação. Você não se renova, as tuas energias não brotam. Pense nisso. As batalhas do bem, no final do dia, você tem energia. Você se renova, você está entusiasmado. E você tem sentido, porque é para o teu espírito. No outro dia você vai levantar cedo e vai fazer de novo, porque tem sentido para o teu espírito. É nobre. É pelo bem. Se isso não é motivo suficiente, cara, assim, nossos dias na Terra serão longos e abençoados. Até que finda a nossa oportunidade de servir e de lutar ao lado do bem como encarnados. Então vai chegar um momento em que nós, mesmo desejando, mas as lutas vão escapar de nós. Está findo o nosso tempo. E lutar como encarnado ao lado do bem, talvez a gente só consiga ver essas lutas. A gente consiga ver essas lutas se desdobrando e acontecendo, mas elas não serão mais para nós. Nós estaremos velhinhos, nós estaremos cansadinhos, o nosso corpo não vai mais. E daí sim, né? É o fim da nossa jornada de encarnados. Mas daí, se você trabalhou pelo espírito, se você colocou sentido no espírito, o que você acha que vai acontecer quando você chegar do outro lado? Vai estar cheio de convite, de luta lá também. Vai estar cheio de espírito bacana lá, cheio de gás, cheio de energia, renovado. Eles vão dizer assim, vamos, vem conosco. Renova as tuas energias, tem muita luta, tem muita gente encarnada lá que precisa de entusiasmo, precisa de energia, precisa se renovar. Tem muita luta boa que está acontecendo lá, vamos auxiliar. Você vai ser convidado para trabalhar pelo bem do lado dos espíritos, auxiliando os encarnados. Porque é isso. É para isso que nós aprendemos, é para isso que nós evoluímos. O progresso continua do lado de lá. As lutas continuam, as batalhas também. E elas não vão ser desgastantes, porque nós vamos estar ao lado das energias do mestre, dos prepostos dele. E eles vão falar entusiasmados para nós, olha, é a luta que Jesus quer. E nós vamos estar cheio de gás, cheio de vida. Nós vamos estar combatendo as boas lutas e os bons combates. Então vamos fazer isso agora, vamos observar isso agora. O texto é claro, dá para voltar aí na palestra e ler e copiar se precisar. Olha o dividendo do Espírito, olha a energia do bem, observa o mestre, segue ele. Se você chega no final do dia e você está sem energia, é porque você não está fazendo direito. Se você está lutando lutas que estão te massacrando, é porque você não está fazendo a luta correta. Observa o que estamos fazendo, façamos pelo lado correto, porque aí sim, quanto mais lutarmos, mais nós vamos achar motivos para continuar lutando. Quanto mais o progresso avança, mais ele é promotor de nós mesmos, e mais nós estamos ligados a ele, e mais as energias vêm. Não importa a batalha. Se renove, se encha de energia e vá à luta. Era isso que eu gostaria de ter falado hoje. Espero sinceramente ter inspirado, ter colocado de modo que todos possam entender essas lutas, esses trabalhos. Garanto que muitas vezes é assim que eu faço, muitas vezes é assim que é necessário para nós. E quando a gente se entrega para essas energias e se coloca como promotor, nós alcançamos esses desideratos, nós somos auxiliados e uma energia que não acaba nunca, que verte de uma fonte imaculada, está sempre ali para nos auxiliar e para nos banhar, nos balsamizar. Tenho certeza disso. E se nós trabalharmos juntos, observando
invariavelmente nós vamos atingir e alcançar. Espero sinceramente ter inspirado, porque para mim foi inspirador ler essas palavras de Joana e trazê-las para o nosso estudo dessa noite. Gostaria de encerrar fazendo uma oração. Obrigado, Jesus, porque você está sempre conosco, não nos abandona. Seus trabalhadores, pelo progresso, pela paz e pela harmonia, estão em todos os rincões. Que eles estejam também em nossas casas, ao nosso lado. Que os nossos mentores, nesses instantes em que nós nos abstraímos do mundo, nos distraímos das coisas materiais e nos colocamos as luzes do Espiritismo e as luzes do Cristo, que eles possam trabalhar o nosso interior, que eles possam trabalhar as nossas energias, que eles possam nos inspirar. Que hoje, quando o nosso corpo descansar e entrar no sono, que o nosso espírito aceite os convites da espiritualidade maior, que nós possamos desde já realizar os nossos trabalhos na realidade maior, na vida espiritual que nos aguarda, que nós aceitemos ali os trabalhos que existem, as jornadas que existem, porque elas são planificadoras e já nos habilitam desde agora para que, chegando na realidade espiritual, sejamos bons trabalhadores e bons instrumentos. Que Jesus ilumine os nossos passos e que Ele seja o nosso horizonte. E que assim seja. Uma boa noite a todos e muito obrigado.